Olá, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez gravando vídeo, explicando alguns textos da Bíblia e falando sobre assuntos específicos. E neste vídeo estaremos explicando sobre as 70 semanas de Daniel. Um texto que algumas pessoas não têm um entendimento, até por achar que é difícil. Mas nesta aula você vai ver que é algo que não é difícil. A partir de hoje você vai conseguir entender e compreender as 70 semanas de Daniel. Amém? Eu peço a vocês que curtam e compartilhem no nosso canal RII, Logos de Deus. RII porque faz parte de mim, Raudinei e de Ivan. E Logos de Deus porque Logos significa estudo sobre Deus. Tudo que estivermos falando aqui vai estar sendo falado, dito, comentado para Deus, por causa de Deus. Porque a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? O texto que eu vou usar vai ser o texto de Daniel. E já é válido afirmar que é um texto e o livro voltado para o povo judeu, o povo hebreu. E as 70 semanas também, para ser melhor entendida, não é para nós gentios, e sim para os judeus. A nossa participação apenas nas 70 semanas é no período da graça, somente. As 70 semanas é para o povo de Israel, mas você vai ver isso no decorrer da gravação do vídeo. Amém? Vamos lá. O texto que eu vou ler está em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Você que for assistir o vídeo, leiam, por favor. Que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabei, pois, e entende que, desde a saída da ordem para a restauração e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e voltará e edificará a praça e o muro, mas isso em tempos angustiosos. Vale ressaltar, eu vou estar escrevendo aqui. Deixa eu botar aqui rapidinho. O texto em que lemos falou sobre 7 semanas. Falou sobre 62 semanas. Falou sobre 7 e sobre 62 semanas. Vamos estar aqui recapitulando aqui para dar um ênfase maior ao texto em que lemos. Sabei, pois, entendei que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e voltará a edificar a praça e o muro, mas isso em tempos angustiosos. 7 semanas e 62 semanas. Amém? Vou colocar aqui qual o propósito. As 70 semanas de Daniel.
Amém? O texto que vamos ler agora vai explicar a respeito dessas 70 semanas. Das primeiras 7 semanas, que foi citado no texto de Daniel, capítulo 9 e o versículo 24. Livro de Levítico, seu capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Eu não vou usar aqui agora. Capítulo 25, versículo 8. Que diz assim: E encontrarás 7 semanas de anos. Que diz assim: E contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7. E contará essas 7 semanas, 7 anos. Ou seja, e contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos venham a ser 49 anos. E se nós multiplicarmos 7 vezes 7 é igual a 49. Aqui nós explicamos as primeiras 7 semanas, que se resume na reconstrução. O texto de Daniel, capítulo 9 e o versículo de número 24 e 25, diz que quando partir a data, o período de reconstrução do templo, que foi o templo a qual Nabucodonosor destruiu, quando, por ordem de Deus, ele destruiu toda a cidade, e todos sabem, aqueles que não sabem estão sabendo agora, ele destruiu totalmente a cidade. Só que Deus tem um propósito em tudo. Essas 70 semanas, Deus está cobrando o tempo em que o homem não guardou os sábados. Não guardou o dia em que o Senhor pediu para que eles guardassem. O tempo, em 7, o homem passaria a trabalhar 6 anos da sua vida. Mas no 7º, ele passaria 1 ano a terra descansando. E eles não davam descanso à terra. E por isso eles vão para o cativeiro, passar 70 anos descansando a terra. 70 anos eles passam cativos na Babilônia para que a terra descansasse. Porque nós somos terra, fomos feitos do pó da terra, precisamos descansar. O único erro em guardar especificamente o dia de sábado é que não precisamos mais cumprir a lei, porque Cristo venceu a lei. Mas é óbvio que temos que ter um dia na semana para descansar. E não é que era o sábado que se escolhia para ser o dia do descanso. Porque o sábado no calendário dos judeus é o domingo e não o sábado. Então, tá aí toda uma... textos que alguns pegam da Bíblia e interpretam da forma deles para poder criar-se uma doutrina. Mas aqui basicamente eu estou falando para você, literalmente eu estou falando para você o que está na Bíblia. E para não ficar nas minhas palavras, ficar nas escrituras, eu vou mostrar aqui para vocês o texto de 2 Crônicas, capítulo 36. Capítulo 36. Diz assim:
Deixa eu achar aqui o texto. Vamos ler a partir do versículo 20, livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e o seu versículo 20 e 21, que diz: "O que escaparam da espada foram levados cativos para a Babilônia, onde foram escravos dele e de seus filhos, até que veio o reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra pagou seus sábados, todo o tempo de sua desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram." Ou seja, eles não deram descanso à terra por um período de 490 anos. Por um período de 490 anos, eles não deram descanso à terra. E Deus cobrou. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra, criou tudo em 6 dias. Mas no 7º ele descansou. Qual é o 7º dia da nossa semana? O domingo, que é o dia em que se inicia a semana novamente, é o domingo. Aqui você entende o propósito de Deus na vida do homem. Porque se nós não guardarmos, se nós não dermos descanso à terra, à nossa própria vida, só em trabalho, só em fazendo as coisas seculares, nós vamos ficar doentes. E quando ficamos doentes, aonde é que passamos alguns dias? No hospital. Nesse hospital, pagamos os dias que, se tivéssemos descansados, não ficaríamos doentes. Quantas pessoas ficam doentes porque não descansam, porque não comem, porque só tem tempo para trabalhar? Deus não quer você só para trabalhar. Deus quer que você tenha tempo para a sua família. Deus quer que você tenha tempo para os seus filhos. Deus quer que você tenha tempo para Ele, principalmente. O propósito de Deus quando levou o povo cativo, para alguns é que Deus é carrasco, mas Deus não é. Deus não deixa as coisas passarem por cima dos seus princípios. Deus não deixa, Deus não permite que isso aconteça. E hoje eu estou gravando este vídeo para poder lhe mostrar o propósito de Deus dentro dessas 70 semanas. É fato, eu já quero deixar isso bem claro, que as 70 semanas é para o povo de Israel e não para os gentios. É para o povo de Israel. O cumprimento das 70 semanas é para o povo de Israel. Ela se inicia, como diz no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, na reconstrução do templo. Eu já expliquei. Quando o povo começa a reconstruir o templo, Neemias e Zorobabel, um construiu o templo, o outro construiu os muros. Neemias construiu os muros, Esdras construiu o templo. Nesse período, quando iniciou-se, Levítico nos mostra os 49 anos que eles passaram reconstruindo a cidade. E multiplicamos 7 vezes 7, que é igual a 49. Amém? Agora vamos entender as 62 semanas. 62 semanas. 62. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar tudo aqui para a gente fazer algo melhor, mais bonito para Deus.
Amém? Esses 490 anos vai ser o tempo de uma geração. Vai ser o tempo de uma geração. (70 vezes 7 é igual a 490. Vou explicar aqui para vocês agora a questão das 62 vezes 7. Quanto dá? 62 vezes 7 dá 434. Desculpa. 434. Certo? 434. Talvez você esteja se perguntando por que fazer esse cálculo? 70 anos, 70 semanas e tal. Eu já expliquei que essas 70 semanas tem uma ligação com as 70 semanas que Deus faz o povo passar cativo na Babilônia. Só que Deus não deixa, Deus não dá apenas a punição. Deus não dá apenas a prova, Deus também dá o escape. Mesmo sabendo que eles iriam ter que pagar os 70 anos presos na Babilônia, Deus agora vai dar a eles 70 anos proféticos na vida deles. 70 anos proféticos onde muitas coisas vão acontecer. Aqui está o período que o anticristo vai atuar na terra. Aqui está as guerras que irão ter. A guerra do Armagedon, a guerra de Gog e Magog. Tudo está incluso dentro dessas 70 semanas de Daniel. Mas não é o propósito de falarmos aqui. Aqui apenas eu estou explicando para vocês o cálculo. Como se fazer o cálculo. Já explicamos a primeira semana, que você pode colocar aí na sua Bíblia. Eu já vou ler o texto para poder me explicar melhor. Da reconstrução do templo até ser finalizada a construção do templo. O templo em que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quanto é que dá 62 vezes 7? 434. 434 mais 49, que foi o tempo em que eles passaram. As 70 semanas, entende isso? As 70 semanas estão inclusas, inicia-se desde a reconstrução do templo e está até os nossos dias. Porém, nos nossos dias ela está parada, essa contagem está parada. Se nós somarmos aqui 434 mais 49 dá quanto? 400 e 89. Ok? Quanto? 489. 437 mais 49? 434 mais 434. 49. Dá 483. 83? Isso. Tô ruim de matemática, né? 483. 83. Por que 483? Deixa eu escrever mais bonito aqui. 483. Faz parte, errar faz parte. Somos humanos. 483. Quantas semanas faltam para chegar aonde queremos? Nos 490 anos. Faltam 7 semanas. Essas 7 semanas são as 7 semanas
aonde passará a reinar o anticristo. Essas 7 semanas que restam serão as 7 semanas que o anticristo vai reinar. O anticristo vai passar um período de paz de 3 anos e meio, e os outros 3 anos e meio ele vai declarar guerra ao povo de Israel. Aí você percebe que as 70 semanas foi por Deus determinada para o povo de Israel. O próprio texto diz: 70 semanas estão decretadas sobre o meu povo, o povo de Israel, sobre o povo santo, o povo de Israel. Aqui temos o valor de 483, faltando apenas 7 semanas para que se cumpra totalmente as 70 semanas de Daniel. Faltando apenas 7 semanas para que se cumpra. Mas para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ler um texto que está no livro de 1 de Salmos, para você entender que um tempo de uma geração é 70 anos. Está em Salmo 90, e o verso, pois Salmo não tem capítulo, Salmo 90 e o verso de número 10. Os anos de nossa vida são 70 anos. 70 anos. Salmo 90, versículo 10. Os anos da nossa vida são 70 anos. E nos mais robustos, até 80 anos. Contudo, sua fortaleza é moléstia e trabalhos, porque depressa passam e voamos. Então, estou mostrando a você que o tempo de uma geração é 70 anos. Amém? Agora vamos ler o último texto para finalizarmos esta aula. Eu espero que você tenha compreendido aí. Você que está vendo, compreenda. O texto está no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, me perdoe. Livro de Mateus, capítulo 1. O livro que escreveu Mateus, discípulo de Jesus Cristo, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz assim: capítulo 17: de maneira que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Temos 3 tempos. Temos 3 tempos aqui. 2, 3. 3 tempos. O primeiro tempo vai de Davi vai de Abraão a Davi. O segundo tempo vai de Davi a leva de Nabucodonosor do povo para a Babilônia. E o último vai do exílio da Babilônia até a Cristo, que é o único tempo que nos interessa. Mesmo sendo gentil, nos interessa. E eu vou ler o último versículo. Esse aqui não é o último. O que nos interessa é apenas esse tempo aqui. Esse tempo aqui. Esses 490 anos. Por quê? É determinado para o povo de Israel e tem algo a ver conosco. Você já vai entender. Amém?
somamos a primeira as 7 semanas, deu 49, que foi o tempo em que ele começou a reconstruir e concluiu. Somamos as 62, que vai do término da construção até a Cristo. Esses 34 aqui foi o tempo em que Cristo passou na terra, cresceu, viveu. Primeiro foi gerado no ventre de Maria, porque alguns se perguntam, ele só passou 33 anos, ele morreu com 33 anos. Só que não foi 33 fechado, fechou 33 anos e ele foi morto. E também existiu o período em que ele passou na barriga de Maria. Só 9 meses ele passou na barriga de Maria. Amém? Então quebra esse negócio aí. De 1 ano, tá fazendo toda a diferença em um cálculo, porque 1 ano o bebê passa só para nascer, na barriga da mãe. Ok? Esse período aqui foi o período em que Cristo nasceu, cresceu e morreu. Dá essa quantia de 434 anos, que ele mesmo explica no livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro-chave para você entender as 70 semanas. Leiam mais ainda o capítulo 9, o versículo 24 e 25, para você compreender mais ainda. Amém? Vamos finalizar aqui. Eu expliquei que o que nos interessa é apenas essa última parte, os 490 anos. Só que para concluir esses 490 anos, faltam 7 semanas. Que é justamente o tempo em que vai reinar o anticristo. Só que isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Amém? Eu vou parar aqui para vocês ficarem com mais vontade de aprender. E no próximo vídeo a gente grava explicando essa última semana e o porquê de nós estarmos inclusos nessas 70 semanas. Amém? Amém. Voltamos. Vou estar concluindo a questão da última semana que ficou de darmos. Está aqui. Essa última semana é a última semana mais importante dessas 70 semanas, porque nessa última semana acontecerão muitas coisas. Não explicaremos agora, explicaremos depois, mas é de grande importância, porque vai ser o tempo em que a igreja vai ser tirada da terra e um reino assumirá, que é o reinado do anticristo. O homem que é contra as coisas de Cristo, tudo sobre Deus ele é contra. Só que ele vai fazer um jogo de paz para os homens, e os homens acreditarão nessa falsa paz. Por isso é tão importante esse cálculo. Há pessoas que não conseguem entender, mas está claro. O livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, explica como calcular. As primeiras semanas é calculado 7 vezes 7, que dá 49. Só que não contamos apenas 49 como 49 dias, 49 anos. O livro de Levítico nos explica assim. As 62 vezes 7 dá 434, que é o período em que para muitos Deus passou calado. 400 anos, que é o período entre o último livro do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Só que as profecias que foram profetizadas em Daniel falam até os nossos dias. Quem dirás ao tempo em que Deus não usou boca de profeta nenhum para falar. Mas isso tudo aqui estava escrito, pronto por Deus para esse tempo. Pois Deus tem propósitos. Talvez você esteja se perguntando na sua vida por que Deus falou sobre algo que já tem há muito tempo. É porque Ele tem um tempo determinado para ser cumprido. Ele tem um tempo determinado para que aquilo aconteça. Deus tem todo um projeto, nada foge do controle de Deus. Para os homens foge, para Deus não foge do controle de Deus. Para ganharmos tempos, todos conhecem o texto da mulher Sirofenícia, que está em um dos evangelhos
de Jesus Cristo está em Lucas. É o livro que eu gosto muito, Lucas, por causa dos seus detalhes. E ela segue clamando a Jesus Cristo por causa da sua filha, que está miseravelmente endemoniada. Só que Jesus não dá ligança para ela, em outras palavras, traduzindo, claro, para você entender. Ele não atenta para ela. E os seus discípulos perguntam: despede-a, porque vai continuar atrás de nós, gritando, chamando. E ele diz o seguinte para ela: não é lícito tirar os pães dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher digna de honra, digna de ser lembrada, e é por isso que ela está sendo lembrada hoje. Ela diz para Jesus o seguinte: mas até os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não foi eu enviado, senão aos perdidos da casa de Israel. Aqui entendemos que Cristo não foi enviado para os gentios, para os ímpios, para nós. Nós somos ímpios, nós não temos sangue israelita na veia, nós não somos de Israel. Essa profecia das 70 semanas de Daniel é para o povo de Israel. Mas essa mulher conseguiu o que nenhum outro conseguiu, nem próprios seus discípulos que estavam ao lado de Jesus Cristo. E Jesus naquele tempo para e atende ao pedido daquela mulher. E ele diz que não houve fé tamanha no local onde ele estava, que eu não me recordo no momento. E a partir daquele momento é parado esse período das 70 semanas. Por quê? Porque ele agora está atendendo os gentios. Ele abre outro propósito. O propósito foi vir para Israel, e ele agora está pregando para os gentios. E hoje quem está falando da palavra dele aqui? Um gentio. Por quê? A própria Bíblia diz que aqueles que ele veio não aceitou. Mas aqueles que o aceitou, eles deu poder para ser chamados filhos de Deus. E esses fomos nós. Porque para aqueles que ele veio, que foi o povo de Israel, eles não aceitaram. É tanto que os crucificou. Mas aqueles que o recebeu, os deu poder para ser chamados de filhos de Deus. E hoje aquele que, se não houvesse tido uma atitude daquela mulher para clamar a Cristo por misericórdia, seríamos ainda cachorrinhos. Mas hoje somos filhos. E hoje aqueles que eram cachorrinhos hoje levam a sua palavra. Isso é tremendo. Só que o tempo ainda não se findou. Os 490 anos ainda não se findou. Quando formos tirados da terra, arrebatados, se iniciará a última semana para poder ser concluída as 70 semanas de Daniel. Então nosso cálculo vai até 483, que dá a quantidade. Deixa eu apagar aqui para botar para vocês melhor. Vezes 7, que é igual a 483. Então, nesse caso, faltam 7 semanas. Ok? Faltam 7 semanas apenas. Essas 7 semanas
serão as 7 semanas a qual o anticristo vai reinar. Na outra, gravaremos um próximo vídeo explicando a respeito um pouco mais, enfatizando um pouco mais o tempo em que Cristo passou aqui. Porque ali se inicia a graça, o período da graça, que é o período em que estamos vivendo, o tempo da graça. Amém? Ali é onde nós estamos inclusos nessas 70 semanas, apenas uma vírgula, que é o período da graça. Mas assim que nós pudermos gravar mais uma aula, estaremos falando a respeito desses períodos especificamente. Amém? Peço a você que curta, compartilhe o nosso vídeo. Se você não entendeu, repasse, reveja novamente. Porque é simples, não tem nada de mistério, é simples. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de poder estar ministrando para vocês, passando a palavra de Deus. Peço que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. E quero deixar aqui o meu abraço para todos aqueles que têm acompanhado. Meu líder, evangelista Lucas, o Wendel, nosso pastor Washington Júnior, Ivan Freitas, que tem contribuído grandemente. E Deus está sendo exaltado. Tudo isso aqui é para a glória de Deus, para que Ele seja louvado. Amém? Um grande abraço para aqueles que ainda não assistiram. Raudinei Nunes Santos, o meu nome. Amém? Um abraço. Fique com Deus.